O medo começa agora. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Bravo. O meu nome é Caio, eu sou escritor, roteirista e adoro histórias de terror. E nesse primeiro quadro do canal chamado Mistérios do Além, eu vou trazer para vocês histórias e contos que realmente aconteceram com pessoas que me contaram e que, digamos assim, não tem muitas explicações. Em outras palavras, fenômenos sobrenaturais. Certamente você conhece alguém ou até mesmo você já tenha passado por alguma situação parecida, já viu alguma coisa estranha, já ouviu algum som onde não tinha ninguém e não conseguiu encontrar explicação para isso. E se esse for o seu caso, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail, que aí eu vou com certeza ler aqui para vocês, beleza? Então, sem mais demoras, vamos pro vídeo. A nossa primeira história começa com uma garota de mais ou menos 20 e poucos anos. O nome dela era Elisa. A Elisa estudava numa universidade no interior daqui da cidade de São Paulo. E certamente ela foi influenciada muito pelos seus colegas de sala, que, como todo bom estudante, eles geralmente têm a mente muito aberta para coisas da natureza, para filosofia, para arte, para política e para religião. E certamente esses amigos influenciaram a Elisa, porque ela foi enveredando por esse caminho de pesquisar sobre coisas novas, sobre religiões novas. A Elisa, como a maioria dos brasileiros, ela foi doutrinada na religião católica, então ela fez crisma, catequese, por aí vai, como a maioria de vocês conhece. Eventualmente, quando ela foi crescendo e começando a pensar mais nas coisas, ela decidiu que era hora de procurar alguma coisa diferente, alguma religião diferente. Ela já passou pelas doutrinas de religiões evangélicas, já foi por terreiros de Umbanda e Candomblé e atualmente ela se considera Wicca, que, para quem não sabe, é a religião das bruxas, é mais ou menos isso. Mas durante os eventos dessa história, na época a Elisa estava estudando sobre umas doutrinas religiosas meio diferentes. Era a gnose e o espiritualismo. Para quem não sabe, o espiritualismo ele é mais ou menos parecido com o espiritismo, aquele do Allan Kardec. Essas religiões elas acreditam que existem outros planos de existência, planos superiores, mais evoluídos e também planos inferiores. E também acreditam que existem outros seres que habitam esses outros planos. E esses seres de vez em quando vêm para a Terra para auxiliar os humanos. Geralmente para ascensão espiritual, como é a maioria do caso das outras religiões, ou para trazer para baixo. Então, lá pelo comecinho da década de 90, que é quando se passam os acontecimentos, durante uma noite de ano novo, ela saiu de casa sozinha e ficou ali na rua, só olhando o movimento em volta. Como a gente bem sabe, durante o ano novo, a cidade costuma ficar vazia, as pessoas não gostam de ficar em casa. Elas viajam para a praia ou para o interior, enfim. E esse era exatamente o caso. A rua estava deserta, não tinha viva alma, não tinha nenhum carro nem passando nem estacionado. A Elisa sentiu que aquele era o momento ideal para ela tentar contato com esses outros seres. Então ela fechou os olhos bem forte e começou a recitar alguns mantras que ela já tinha estudado nessa religião para tentar o contato com esses outros seres. Ela fechou os olhos e começou a mentalizar que já estava pronta. Eu tô pronta, eu tô pronta, eu tô pronta. Bem, a tentativa de contato da Elisa, para infelicidade dela, parece que deu resultado, mas não o resultado que ela queria. Assim que ela estava me contando, ela me disse que não sabe quanto tempo ficou ali, se foram 5 minutos ou se foram algumas horas, porque quem conhece um pouquinho de meditação avançada sabe que o tempo passa mesmo diferente. Durante a sua meditação, mesmo de olhos fechados, a Elisa percebeu que tinha uma coisa estranha ali por vir. Ela notou que tinha uma luz muito forte, aumentando cada vez mais. E sem conter a curiosidade, ela decidiu abrir os olhos, porque afinal ela achava mesmo que era aquilo. Ela finalmente tinha conseguido entrar em contato com esses outros seres de outros planos. E à primeira vista, ela achou estranho aquelas luzes, porque pareciam mais ou menos assim as luzes de um farol de um carro.
Mas conforme essas luzes aproximavam-se dela, ela notou que não poderia ser nenhum tipo de veículo que ela conhecesse, nem carro, nem caminhão, nem nenhuma outra coisa. As luzes estavam muito distantes uma das outras. Parecia que estava uma perto de uma calçada e outra perto da outra. Além disso, elas estavam muito altas, estavam muito distantes do chão. Então, muito provavelmente não era isso. A Elisa realmente se convenceu de que aquele era o momento dela. Entretanto, tinha uma coisa diferente, alguma coisa que não estava encaixando bem assim. Dentro de si, a Elisa no começo esperava que ia sentir algum tipo de euforia, algum tipo de felicidade, porque afinal ela estava alcançando o objetivo de vida dela. Mas não era bem isso que aconteceu. Ela estava eufórica sim, mas não de um jeito legal. Ela estava com o coração acelerado e sentindo bastante medo. As luzes começaram a se aproximar cada vez mais e cada vez mais a Elisa se convencia de que aquelas luzes não representavam os seres que ela queria trazer. Elas representavam alguma outra coisa. Ela achava que tinha feito contato com as entidades erradas. Ao invés de alcançar os planos mais evoluídos, ela tinha alcançado os planos inferiores. E de alguma forma eles tinham ouvido suas orações. A Elisa começou a ficar com medo real do que podia acontecer com a alma dela, com o corpo dela. Afinal, se ela fosse levada por essas entidades de planos inferiores, sabe-se lá o que podia acontecer mesmo. Mesmo assim, as luzes continuavam vindo, continuavam se aproximando e o medo dela aumentando. Então a Elisa, segurando no portão, segurou tão forte que as marcas do ferro ficaram gravadas na mão dela. Ela fechou os olhos bem forte e começou a recitar uma espécie de mantra reverso, dizendo que não estava pronta. Eu não tô pronta, eu não tô pronta, eu não tô pronta. Apesar dessas orações reversas, as luzes continuavam se aproximando, e isso foi aumentando cada vez mais o medo no coração da Elisa. Ela temia que nunca mais ia conseguir ver sua família, seus amigos, seus entes queridos. E o pior, ela estava prestes a ir para um lugar muito, muito, muito horrível. Você pode estar perguntando por que ela simplesmente não saiu dali correndo, né, de volta para casa? Bom, ela tentou. Ela me disse que tentou bastante, mas o corpo dela simplesmente não obedecia às ordens. Ela tentou sair dali, mas ela só conseguia mexer os olhos, só conseguia fechar e abrir os olhos, nada além disso. Ela estava paralisada, não se sabe se de medo ou por influência de alguma outra coisa. Quando a Elisa já tinha quase perdido as esperanças, porque aquelas luzes estavam tão próximas que dava praticamente para encostar nelas, a Elisa notou uma coisa estranha. Aos poucos, aquelas estranhas luzes foram se afastando dela. Sem conter a curiosidade novamente, ela abriu os olhos e viu mesmo que elas não estavam mais se aproximando. Pelo contrário, elas estavam se afastando. Então, de alguma forma, essas orações reversas da Elisa parecem ter surtido algum resultado. E não como da primeira vez que as luzes se aproximavam bem lentamente, na verdade agora elas se afastavam muito rápido. E da mesma forma que surgiram lá no comecinho da rua dela, as luzes simplesmente desapareceram. A Elisa continuou ali mais um tempo, sem conseguir se mexer, sem entender direito o que tinha acontecido. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e realmente não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha um carro. Lembrando que no começo da década de 90 não existia drone nem nenhum tipo desse veículo que a gente está acostumado hoje em dia. Essa visão da Elisa até hoje continua sem explicação. É óbvio que quando ela entrou, ela contou para os seus familiares e amigos tudo o que tinha acontecido com ela, né? E como se é esperado, muita gente desacreditou dela, dizendo que poderia ter sido algum tipo de alucinação ou um sonho, quem sabe. Mas a maioria realmente acredita nas palavras da Elisa, realmente acredita que ela teve uma visita inesperada de alguma alma, algum espírito, alguma entidade que não era desse plano. E se você acha que a história da Elisa com essas coisas sobrenaturais param por aqui, engano seu. Muitos anos depois, lá pelo meio da década de 2000, a Elisa estava na casa dela, como costumava fazer, de madrugada, lendo um livro tranquilamente na cama do seu quarto. Junto com ela estava a sua cachorrinha, chamada Lua, que fazia companhia nessas madrugadas. A Elisa me contou que durante um tempo em que ela estava lendo, a cachorrinha começou a agir estranho. Ela começou a olhar para os lados, procurando alguma coisa. E de repente ela pulou da cama, saiu do quarto e começou a latir lá na sala. Não se sabe por quê.
Desconfiada que tinha entrado algum tipo de bicho na casa dela, sei lá, um morcego, um pássaro, a Elisa largou ali o livro na cama e foi ver o que estava acontecendo. Assim que a Elisa saiu do quarto e entrou no corredor, ela só tinha a visão da sua cachorrinha, que continuava latindo de um jeito muito estranho. Ela me contou que ora a Lua latia tentando agredir alguém, tentando morder alguém, e ora ela recuava, latindo de medo. A Elisa ainda não sabia o que era, mas a essa altura ela acreditava que alguém devia ter invadido a casa dela. E contra todo o senso comum, ao invés de voltar correndo para o quarto, se trancar lá e chamar ajuda, que é o que todo mundo faria, a Elisa fez o impensável. Ela correu em direção à sala para ver de fato o que estava ali. E esse foi o segundo grande erro da Elisa. Porque assim que ela chegou na sala e ela teve toda a visão ali de perto, ela percebeu que realmente havia alguém na casa dela, mas não parecia uma pessoa. Ali de pé, próximo da porta que ia para o quintal, ela me contou que ela viu uma coisa que ela não sabe explicar direito o que é. Certamente era muito alto, afinal quase alcançava o batente superior, devia ter ali próximo dos 2 metros de altura. E não parecia uma pessoa. Era uma espécie de criatura, uma entidade, toda de preto. Parecia estar envolta nas próprias sombras. A Elisa imediatamente ligou a emoção, a sensação que ela sentiu naquele momento aos primeiros eventos lá no começo da década de 90. De alguma forma, ela sabia que as luzes e aquela criatura que estava agora dentro da casa dela estavam relacionadas. E, exatamente como daquela vez, ela simplesmente não conseguia se mexer. Ela não conseguia sair dali. Os pés pareciam estar plantados no chão. A única coisa que ligava a Elisa à realidade daquele momento era a cachorrinha Lua, que continuava latindo para aquela criatura. E ela latiu tanto que em certo momento a criatura simplesmente saiu pela porta. E novamente, contrariando tudo que se pode esperar, ao invés da Elisa correr, ela foi atrás dessa criatura. Ela de fato saiu pelo quintal, por onde a criatura tinha ido, e tentou ver o que era aquilo. Mas assim que chegou, ela só percebeu a cachorrinha latindo para cima, porque o quintal ele não tinha cobertura, né? Ele dava direto para o céu, mas não tinha ninguém além da lua lá. A Elisa ficou ali ainda um tempo tentando entender o que de fato tinha acontecido com ela. E convencida de que nada mais ali aconteceria, ela entrou de volta para casa, trancou a porta e voltou para o quarto. Até os dias de hoje, a Elisa tenta arranjar alguma explicação racional para o que aconteceu nesses dois eventos, mas ela não consegue. Simplesmente não consegue entender o que eram aquelas luzes e o que era aquela criatura que de fato entrou na sua casa. E desde então, a mulher nunca mais teve contato com esse tipo de entidade. Até agora. A Elisa, que me contou a história, digamos que ela é bem próxima de mim, da família. E como alguém bem próximo da família, eu não posso dizer que desacredito de todos os fatos acontecidos. Mas também como alguém bem cético, que procura sempre uma explicação racional, não posso dizer que acredito. Mas, e você? O que você me diz? O que você acha que eram aquelas luzes e o que você acha que era essa criatura? Você conhece alguma história parecida ou já vivenciou alguma coisa parecida? Se sim, deixa aqui nos comentários e manda um e-mail pra gente que certamente eu vou contar a sua história pro mundo. O Barão de Monte Cáspio convida você a entrar em seu castelo. Na pacata e isolada aldeia de Monte Cáspio, o povo vivia feliz e em paz, até a vila ser assolada pela fome, pela peste e por forças sobrenaturais após a chegada de uma mulher misteriosa. A Dana, uma aprendiz de guerreira, é enviada até essa vila para tentar desvendar seus enigmas, mas será ela capaz de fazer frente às forças ocultas que rondam o castelo de Monte Cáspio? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu curtir, porque o canal está começando e o objetivo é alcançar as estrelas. Já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa os sininhos para receber as notificações e eu espero vocês na próxima. Valeu!